e filho. Em março de 1865, o senhor MC, negociante em pequena cidade dos arredores de Paris, tinha em sua casa, gravemente enfermo, o mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos de idade. Era moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Estava vertendo copiosas lágrimas, disse: vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isto, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples explosão de dor as palavras da senhora C. Dor que o tempo acalmaria. Morto o doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada num celeiro. O enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Evocação deste, muitos dias depois do fato. Pergunta: sabeis do suicídio de vossa mãe, em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe. Então, ele está dizendo aqui que se não fosse esse fato, ele estaria muito feliz, porque tinha chegado, ele tinha resgatado uma história dele. Mas, no entanto, a mãe, por esse ato, diminuiu essa condição dele de felicidade. Não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou, para se unir ao filho, o caminho que dele mais deveria afastá-la. E por quanto tempo? Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se a sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. E se fosse resignada, humilde, arrependida, diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Orai, ó, orai por ela. Fazer aqui um pequeno comentário. Isso traz um pensamento, viu, gente? Porque nós estamos sobre provas, todo momento de nossa vida. Às vezes, numa grande dor dessa, como essa, a gente se sente fraco, mas é que nos falta a iniciativa de buscar o fortalecimento através da oração. Quando a gente busca Deus, a gente encontra a resposta. Não tem como você imaginar passando por uma dor dessa e não buscar Deus, que é toda a nossa força. E imediatamente nós teremos alcançado o fortalecimento, né? Não dá para imaginar transitarmos pela vida
vida sem essa comunhão com Deus, com Jesus, com Maria, com a espiritualidade. Então, que a gente tome, que a gente tenha, né, essa consciência de que com Deus nós suportamos as provas, com certeza. Algum comentário que alguém queira fazer? E, sobretudo, não a imiteis vós, outras mães, que vos comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela a amasse mais que as outras mães. E esse filho, que era seu orgulho, não é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se à glória eterna. Então, foi a comunicação de um orientador, né? Evocação da mãe. Quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-mo cruéis. Tomaram-mo para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Quero-o, quero-o, porque me pertence. Nada vale então o amor materno, pois que, tê-lo carregado no ventre por 9 meses, tê-lo amamentado, nutrido a carne da sua carne, sangue do seu sangue, guiado os seus primeiros passos, ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe. Ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo quando realizava as esperanças concebidas a seu respeito, quando o brilhante futuro se lhe antolhava, comentar, né? Vamos comentar um pouco, né, gente? Como que o olhar terreno põe todos nós frágeis? Como que todos nós entramos em desespero e até revolta, revolta contra Deus, revolta contra a justiça, né? O quanto é importante buscarmos o conhecimento, o quanto que é importante nossa comunhão com Deus, porque as provas virão. Estamos reencarnados num planeta de provas. Então, com certeza, haverão provas durante toda a nossa existência. Claro que num momento como esse, a prova é maior, é mais difícil, mas temos que ter essa questão para nós, né? Essa reflexão. Quando entregue somente à vida terrena, ficamos como que refém da vida material. E o espírito perde toda a sua
talvez toda a sua consciência, a consciência da sua imortalidade. Então, é preciso ter esse cuidado, mães, pais, avós, familiares. Vamos levar nossos amados até as nossos encontros religiosos, nosso encontro com Deus. Algum comentário que alguém queira fazer? Celso, eu tive a oportunidade de acompanhar uma mãe que perdeu um filho com 27 anos, duas crianças pequenas, era casado. Ela era uma pessoa, assim, extremamente católica, não só aquela seguidora dos rituais, missa toda semana, aquela coisa toda, mas era uma pessoa muito bondosa, ela colocava em prática, né, o que ela... Mas me chamou muito a atenção essa questão que é apresentada por essa mulher também, de considerar o filho como sendo algo que ela produziu, né? Não reconhecer que um filho nos foi confiado por Deus. Na verdade, ele é filho de Deus. E nós assumimos uma responsabilidade na criação, na condução dele aqui. Inclusive, ela tem um trecho aí que ela fala, perdeu quando ele realizava as esperanças concebidas a seu respeito. Né? Então, agora que eu ia ver o meu filho fazer isso, fazer aquilo, então, existem pais que se veem como autores da vida, eles não reconhecem a co-autoridade de Deus, né? É muito difícil. Eu sei que é fácil a gente falar, não está na pele da gente. Mas, mais uma vez, o caso dessa minha cunhada me traumatizou profundamente por causa do drama que eu vi ela vivenciar, né? Drama para a família toda. Ainda mais que era uma pessoa especialmente querida na família. E eu, desde aquela época, eu fico meio que me preparando. Eu tenho um filho que tem uma atividade muito perigosa, ele é bombeiro. Passou por cada uma, que cada vez que escapa, entre aspas, de situação difícil, não esqueça de agradecer a Deus por ter olhado por meu filho. Sempre vem lá, sabe, se ele tivesse, né? Eu me trabalho nas questões e realmente é muito, muito difícil. E eu reconheço, mesmo como espírita, se isso viesse a acontecer a mim, será que toda essa minha teoria eu ia conseguir colocar em prática, né? São situações que são trazidas para nós irmos aproveitando e refletindo a respeito, né? É isso. E ela põe ali como se o filho fosse uma propriedade dela, né? A gente tem que tomar esses cuidados, né? Porque até com os filhos a gente tem que medir o tempo dos nossos. Não, Deus não é justo. Não é o Deus das mães. Não lhe compreende desesperos. Quando dava a morte para não separar de meu filho, eis que novamente chamou Ruben. Meu filho, onde estás? Então, ela não compreendeu ainda, né? O ato do suicídio, ela foi separada do filho, né? E aí vem o evocador, a palavra do evocador. Pobre mãe, compartilhamos da vossa dor. Buscastes, no entanto, um triste recurso para vos reunirdes ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus e deveis saber que Deus pune toda a infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Ela, não,
Eu julgava Deus melhor que os homens. Não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que se amaram como nós nos amávamos. Enganei-me. Deus não é justo nem bom, por isso que não compreende a grandeza da minha dor como do meu amor. Ó, quem me dará meu filho? Tê-lo-ei perdido para sempre? Piedade, piedade, meu Deus. Evocador, novamente. Vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que, se há um meio de rever vosso filho, não é blasfemando de Deus como ora o fazeis. Com isso, em vez de atrairdes a vossa misericórdia, fazei jus à maior severidade. Ela disseram-me que não mais o tornaria a ver, e compreendi que o haviam levado ao paraíso. E eu estarei acaso no inferno? No inferno das mães? Ele existe e demais o vejo. Novamente o evocador. Vosso filho não está perdido para sempre. Certo, tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente este mundo. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa, e se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque as merecestes. Então, o evocador volta ao pretérito daquela mãe que sofreu pela perda do filho, e claro, né, ele está relatando aí que se ela passou por essa prova, é que essa prova tem uma causa anterior, né? Não existe dor sem a misericórdia e sem a justiça de Deus. A morte de vosso filho era uma prova à vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbistes quando em vida, e eis que após a morte, de novo sucumbis. Como pretendeis que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inexorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. Se tivesseis aceito a aprovação com humildade, se houvesseis esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrardes no mundo espiritual em que vos achais, teríeis imediatamente avistado vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, vê-lo-eis radiante. Mas o que fizestes e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço
Antes, mais perto do que supondes, é que véu impenetrável o subtrai a vossa vista. Aí, inclusive, ele poderia estar vendo a comunicação da mãe, só que ela não vê ele, né? Pela condição dela. Ele, olha lá, ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caístes, pela falta de confiança em Deus e aguardando ansioso o momento feliz de se vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar este momento. Orai a Deus e dizei comigo, meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Designai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. Ela, que luz de esperança acabais de fazer despontar em minha alma, é como relâmpago em a noite que me cerca. Obrigado, vou orar a Deus. Obrigada, vou orar a Deus. A morte, mesmo pelo suicídio, não produz neste espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que, para outros, o castigo consiste naquela ilusão, pelos laços que os prendem ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação. Assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. Aí já vamos começar o outro, né? Mas é interessante, então não existe a punição ou vamos dizer assim, o resultado de um erro, uma punição igual. Para cada suicídio, para cada falta, individualmente, conforme o que o espírito está sentindo, pensando e desenvolvendo sua vida no plano espiritual. Então, pode ser que um suicida logo se arrependa verdadeiramente e seja ajudado. Então, tudo depende de cada um, né? No seu íntimo, o que ele está sentindo. O seu sentimento é que vai determinar como será a sua vida após o ato cometido.